Bem-vindo ao Seminário Teológico Talmide. Estamos estudando História da Igreja, parte 1, História da Igreja 1, e hoje vamos tratar sobre a Igreja Imperial, que compõe justamente a última parte dessa primeira parte da nossa disciplina, que é a História da Igreja 1. Com a queda da cidade de Roma, nós marcamos, se você se recorda da linha de tempo, marca o fim da Igreja Imperial e o início da Igreja Medieval. Essa divisão, ela reflete uma perspectiva ocidental. Por quê? Porque no Oriente a Igreja seguiu sendo imperial e o Império Romano seguiu existindo no Oriente por quase até o ano de 1453, com a queda da cidade de Constantinopla. Então, por quase 1000 anos, o Império no Oriente e a Igreja Imperial seguiu nessa parte do continente, enquanto que no Ocidente o Império Romano caiu e Roma foi tomada pelos povos bárbaros que haviam na Europa, nessa época, e começa então uma nova fase da história da Igreja no Ocidente. Uma coisa que nós temos que conhecer para entendermos o contexto da Igreja Imperial é como estava a Europa e o mundo nessa época, nesse período. Se recorde que nós estamos no ano 470 e pouco, 479, com a queda do Império Romano. Nessa época, o Império a Europa era habitada por muitos povos que hoje nós conhecemos como vândalos ou bárbaros. O que nós temos que entender é que esse nome vândalo e bárbaro não tinha o sentido que nós hoje atribuímos a esses nomes, não tinham esse significado. Eram simplesmente povos guerreiros, obviamente, conquistadores também, mas que não faziam parte do Império Romano. Então, todos os povos que não faziam parte do Império Romano eram conhecidos como bárbaros, certo? E dentre esses haviam os vândalos, que eram um povo germânico que vivia na Europa Central, que habitava o que hoje seria a atual Alemanha e Polônia. E eles tomaram a cidade de Cartago em 439 e tentaram impor sua fé ariana em uma região já dividida entre católicos nicenos e donatistas. Observe que o cristianismo já havia ultrapassado os limites, as fronteiras do Império Romano, e esses povos chamados de bárbaros, muitos deles, já haviam sido evangelizados, já haviam sido cristianizados e muitos deles já haviam se convertido à fé cristã, que é justamente o caso dos vândalos, que eram cristãos e que a sua fé, a sua doutrina estava baseada no arianismo, que foi condenado no concílio de Nicéia e nos concílios posteriores também. Em 533, o Império derrotou os vândalos e retomou o norte da África. As divisões da Igreja enfraqueceram e abriram o caminho para o avanço dos muçulmanos. A conversão do rei Ricardo dos visigodos. Quem eram os visigodos? Era outro povo bárbaro, era um povo germânico que vivia na parte oriental da Europa, que em 589 haviam se convertido à fé nicena, né, ao cristianismo, aquilo que foi aprovado no concílio de Nicéia. Esse rei visigodo se converteu e aumentou o poder da igreja e do arcebispo de Toledo, mas não apenas em questões eclesiásticas, mas também em assuntos políticos. Então, nós vamos percebendo que passa a haver, desde a Igreja Imperial, uma mescla, uma mistura muito acentuada entre a Igreja e o Império.
entre as questões religiosas e as questões políticas. E nós observamos que, enquanto que a Igreja Imperial é marcada fundamentalmente pelo domínio do Império sobre a Igreja, agora na Igreja medieval nós vamos ver as coisas se inverterem um pouco. O poder da Igreja e do papado cresce e a Igreja passa a ter um poder sobre as questões políticas. E a própria queda do Império no Ocidente, a queda da cidade de Roma, favoreceram o crescimento do poder papal. Se recordem também, se lembrem também, que nessa época agora já existia a Igreja Católica Romana como uma instituição com esse nome, que foi dado em 371 pelo imperador Teodósio, quando ele oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Os francos também eram um povo pagão, um povo bárbaro. Eles eram pagãos, mas seguiram o exemplo do seu rei Clovis, que também se converteu e que foi batizado em 496. Os francos conquistaram os borgonheses, convertidos ao arianismo, do arianismo à fé nicena, em 534. Foi estabelecido o costume de que os reis escolhessem ou pelo menos apoiassem os bispos, tornando-os funcionários do governo. A família carolíngia, a família que vai depois formar o império de Carlos Magno mais adiante, começou a ascender no reino dos francos justamente no século VII. Na Grã-Bretanha, os pictos e os escotos, que também eram dois povos considerados bárbaros, ocupavam o norte e os anglos e saxões invadiram e ocuparam o sul, depois que os romanos abandonaram essa parte. Os érulos tomaram Roma em 476 e depuseram o último imperador do Ocidente, que era exatamente Rômulo Augusto. Então, com isso, cai a cidade de Roma e cai o Império Romano Ocidental. O imperador Zenon apoiou os ostrogodos, que eram um grupo que veio dos godos. Então, os godos eram um grupo bárbaro que formou dois outros grupos, que eram os visigodos e os ostrogodos. Então, os ostrogodos eram arianos, cristãos arianos, e o imperador Zenon justamente apoiou esse grupo de bárbaros para que eles retornassem ao Império Romano, em 493. O Império retomou Roma em 562, mas alguns anos depois caiu nas mãos dos lombardos, que eram arianos. Então, observem que a manutenção de um imperador no Ocidente foi uma questão simplesmente, digamos assim, figurativa, porque estava subordinada à autoridade da Igreja e estava diretamente ligado às questões da Igreja, do cristianismo. Essa situação fez com que os papas, já isolados, procurassem ajudar os francos no século XVIII. Então havia uma disputa de poder entre os imperadores, a questão política, e os papas com questões religiosas. E essa foi a grande demanda da Igreja imperial. Não estavam mais preocupados em estabelecer uma fé cristã, não estavam mais preocupados em conquistar povos para o cristianismo, não estavam mais preocupados em evangelizar, ou seja, a Igreja estava completamente fora do propósito que ela havia sido estabelecida originalmente. Eu gosto, quando eu penso na linha de tempo, e lamentavelmente eu não tenho como demonstrar isso aqui, mas eu quero que você visualize a linha de tempo da Igreja. Nós temos a Igreja primitiva, temos a Igreja perseguida, a Igreja imperial, a Igreja medieval, depois a reformada, a moderna e a contemporânea. Então, nós estamos aqui numa linha da Igreja, certo? O início e o fim de cada período marcado por um acontecimento
envolvido, influenciado por questões econômicas, políticas, sociais, etc., etc., que marcam a mudança do contexto da igreja e da história da igreja. E uma coisa que nós ouvimos sempre falar é que os protestantes saíram, se desviaram dessa linha da igreja e formaram uma nova igreja. Na verdade, na minha perspectiva, eu vejo de forma totalmente diferente. A partir da igreja, nós sabemos pela leitura da Bíblia que as heresias entraram na igreja desde o tempo da igreja primitiva, desde aí, porque os apóstolos já escreveram justamente contra as heresias e os falsos líderes que haviam dentro da igreja, que estavam surgindo na igreja. Então os problemas começaram bem lá no início, mas a igreja manteve um padrão. As perseguições ajudaram a manter a igreja dentro de uma perspectiva correta do seu papel no mundo e da sua fé, livre dos erros das heresias. Com o fim da perseguição e o início da igreja imperial, as heresias, os erros, os desvios começaram a fazer parte da vida da igreja. Então, o que eu digo? Que aqui está a linha da história da igreja, visualize, certo? Quando com a igreja imperial nós começamos a ver essa linha decair, formando posteriormente a igreja católica romana com todos os seus erros absurdos e contradições acerca da Bíblia e do que a Bíblia ensina. E nessa linha que segue aqui, que ela vai, eu digo que esse período da igreja imperial e da igreja medieval, ela ficou como uma linha pontilhada. Por quê? Porque haviam cristãos verdadeiros, autênticos, havia uma igreja verdadeira, uma igreja fiel nesse período, que para a igreja oficial eram considerados muitas vezes como hereges, porque discordavam da igreja oficial, e eram considerados também como dissidentes. Então, se você vai ler na história da igreja, você vai encontrar acerca das igrejas dissidentes. Quem eram essas igrejas dissidentes? Eram muitas vezes grupos de cristãos inconformados com as práticas da igreja oficial. Não concordavam com isso porque estavam vendo e sabiam que isso não estava de acordo com o que a Bíblia ordenava e estabelecia. Então, esse período fica como uma linha pontilhada. Quando que essa linha vai ser retomada novamente como uma linha contínua? A partir da reforma. Quando essa igreja que estava aí meio invisível aos olhos de muitas pessoas e do mundo, ela retoma novamente o seu papel com visibilidade na história do mundo. E quem se desvia desse curso da história da igreja, na verdade, não são os protestantes, como são chamados hoje, ou os reformados. Quem se desvia desse curso da igreja, na verdade, é justamente a igreja católica, com todas as heresias, erros e desvios que permitiu dentro da igreja, que se tornou mais uma questão. A igreja católica se tornou, na verdade, mais uma instituição política e econômica do que uma instituição religiosa. E, na verdade, nós podemos dizer que a religião era apenas um meio, um argumento, uma estratégia para manter o poder político e econômico que ela tinha, certo? Então, é importante compreendermos isso. Vamos ver um pouco acerca do que surgiu nessa época, autorizado e fomentado por essa mesma igreja católica romana, que foi o Santo Império Romano. Então, como o império havia caído no Ocidente, para que a igreja tivesse um respaldo e um apoio político também no Ocidente, a igreja então cria e institui e fomenta e incentiva o Santo Império Romano, ou o Sacro Império Romano, como ele é chamado. Veja que o próprio nome dá a ideia de que o império está ligado à igreja, que está respaldado pela igreja, que não era mais um simples império político humano, mas agora era santo, para vocês terem uma ideia. Então, os lombardos, outro grupo chamado de bárbaros, porque não fazia parte do contexto do Império Romano,
Os lombardos capturaram Ravenna em 734 e expulsaram o exarca imperial em 751. Para explicar, a palavra exarca significa como se fosse um embaixador, um representante do imperador em uma determinada região, certo? O Papa Gregório III, em 731 e 741, ficou muito satisfeito com isso, mas depois preocupado quando os lombardos ameaçaram Roma. Ele pediu ajuda a Carlos Martel, líder dos francos, onde começa a questão do Império Romano, Santo Império Romano, que foi formado justamente pela família dos Carlos, dos carolíngios, mas este recusou ajudá-lo inicialmente. Mais tarde, o Papa Estevão III, em 752 e 757, pediu ajuda ao novo líder dos francos, que era justamente um senhor chamado Pipino. O Papa coroou Pipino como governador cristão do Ocidente e os seus filhos como herdeiros do trono. E assim começa o Sacro Império Romano. Veja que o imperador foi coroado pelo Papa, foi autorizado pelo Papa, e o próprio Papa também declarou que os filhos eram automaticamente os herdeiros do trono, certo? Então, quando um morresse, o sucessor seguinte já seria da própria família, os próprios filhos daquele imperador. E em troca, Pipino derrotou os lombardos e devolveu ao Papa o território que os lombardos tinham conquistado. Observe que era mais uma questão geográfica, né, de espaço físico, geográfico e político, do que propriamente uma questão religiosa. Quem deu ao Papa autoridade? Essa é a pergunta. Quem deu ao Papa autoridade para ungir Pipino e assumir o controle de parte da Itália? Quem foi que deu essa autoridade ao Papa? Em parte, essa autoridade foi forjada, não era uma autoridade legítima, mas ela foi forçada por um documento chamado Doação de Constantino. Segundo esse documento, esse primeiro imperador cristão, entre aspas, Constantino, concedeu ao Papa Silvestre, no ano de 313, entre outras coisas, veja só, certos territórios, então concedeu a ele uma área geográfica que pertencia ao papado e à igreja, concedeu também a preeminência sobre outras sedes do cristianismo, ou seja, ele era a autoridade máxima diante das outras igrejas e das outras sedes do cristianismo. E deu-lhe poder imperial no Ocidente. O grande problema é que essa carta justificou a separação entre o Ocidente e o Oriente e justificou também a coroação de Pipino pelo Papa. O problema é que esse documento, Doação de Constantino, foi uma fraude do próprio século VIII. Então, eles forjaram um documento falso no século VIII, como se fosse do tempo de Constantino, vários séculos anteriores, e como se esse primeiro imperador cristão houvesse feito essa autorização para os papas e para a igreja. Com o passar do tempo, muitos anos depois, se descobriu que esse documento era falso. Mas aí já era tarde, porque o poder do Papa já estava bem engrandecido e ele já fazia e desfazia o que bem entendia. O filho de Pipino foi justamente Carlos Magno, o maior dos imperadores carolíngios. Ele foi um excelente guerreiro e líder e foi capaz de estender seu território enormemente. Ele conquistou muitos outros povos considerados bárbaros e os sujeitou ao seu domínio, ao seu império. O Papa o nomeou como protetor do papado e da igreja. No Natal de 800, o Papa Leão III ungiu Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano para preencher o vazio deixado pela queda do Império Romano do Ocidente
e obter proteção política para a Igreja Romana. Então, observe, na Igreja Imperial eram os imperadores que nomeavam os bispos, depois os papas, os sacerdotes. Na Igreja Imperial é o Papa quem nomeia, quem coroa os imperadores, porque criou esse império, e aqui você está vendo, justamente para que tivesse proteção política para a Igreja. Nos 4 séculos seguintes, o Papa coroou o imperador geralmente em Roma. Embora o Império Romano no Oriente se opusesse à criação de outro Império Romano independente no Ocidente, ele não tinha forças nem autoridade para deter isto. Os sucessores de Carlos não foram tão fortes. O maior dos imperadores carolíngios foi Carlos Magno, os outros já não tinham o mesmo vigor, a mesma força, a mesma autoridade. O império foi dividido e tornou-se controlado pela Igreja, com imperadores alemães escolhidos pelos nobres, mas eles só podiam assumir quando eram coroados e autorizados pela própria Igreja. O império foi dividido no norte pelos vikings, no sul pelos muçulmanos e no leste pelos magiares ou pelos húngaros. O papado perdeu o poder com a diminuição do império e caiu em anarquia entre os anos de 880 e 1000. Houve 12 papas entre 882 e 904 e alguns muito escandalosos. O imperador Otto o Grande colocou o império em ordem novamente e ele exerceu controle sobre a Igreja, depondo o Papa João XII e nomeando Leão VIII em 964. Foi uma pequena mudança que houve, mas que durou pouco tempo, porque logo os papas retomaram novamente o poder e a autoridade. No ano de 1059, o Papa Nicolau II convocou um sínodo que estabeleceu o processo de escolha do Papa. Os 7 bispos cardeais escolheriam seu candidato em consulta aos 28 sacerdotes cardeais e a 18 diáconos cardeais. E então apresentariam seu candidato ao clero e ao povo de Roma para aprovação. Então, essa era a condição, a situação política do Ocidente quando nesse período da Igreja Imperial. Esse era o contexto político. Então, na próxima aula, nós vamos ver as razões do crescimento papal, como foi que isso surgiu e se fortaleceu. Até a próxima aula, que o Senhor te abençoe.